carnaval desaparece na fumaça. Saudade é coisa que dá e passa, oba, oba, oba. Você ouve aí uma das canções do disco Dois na Bossa, do Jair Rodrigues interpretando Amor de Carnaval, que toca em um assunto bem próximo dos foliões. O carnaval vai chegando ao fim e talvez algo mais do que algumas recordações fiquem. Quem sabe, por exemplo, um romance. Sobre esse assunto a gente fala com a psicóloga especialista em casais, Wilce Campos Vieira. Bem-vinda ao Frequência Havaiana. Boa tarde. Essa é uma das músicas do Velho Zequete, um sambista super conhecido, um disco de 67. Essa efemeridade das paixões, então, não é coisa só de Salvador, isso foi uma coisa gravada lá para os lados do Sudeste, e também não é coisa de hoje, né? Essa ideia de que o carnaval traz romances que se esvaem pouco depois que termina, né? Exato, essa ideia é uma ideia antiga, né? E que hoje a gente vê muito mais concretizada no cotidiano, não só do carnaval, mas das relações como um todo. A gente pode citar, por exemplo, um sociólogo polonês que fala muito da efemeridade das relações no cotidiano da pós-modernidade, que ele chama de pós-modernidade. É essa idade que a gente vive pós-modernidade mesmo, né? Posterior à modernidade, que fala que a gente consome as relações como a gente consome os bens, ou seja, de uma forma mais descartável. Então, esse autor, que se chama Bauman, Zygmunt Bauman, ele tem um livro interessante chamado Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, em que ele fala sobre isso que a gente tem visto muito comumente na pós-modernidade, né? Não só no período de carnaval. No período de carnaval há uma intensificação disso, né? Dessa efemeridade, dessa descartabilidade das relações. Agora a gente já olha meio atravessado para um relacionamento, para uma relação que começa no carnaval, já olha meio desconfiado. Isso aí não vai durar nada. Tem aquele ditado que é muito comum lá em São Paulo, amor de praia não sobe serra. Então a gente olha com uma certa desconfiança. Realmente, uma relação que começa numa festa como o carnaval de Salvador, tem algum ingrediente nela que realmente leve a esse fator, a esse final que a gente acha que não vai dar certo? É muito provável que ela fique no carnaval mesmo, né? Essa relação, porque ela está permeada por fantasias, por desejos, por impulsos, né? E tem aí muita alegria, muita bebida envolvida, então uma farra que diz muito dessa nossa festividade que é o carnaval. E as pessoas estão aqui, muitas turistas, né? Então tem suas vidas em outros estados, em outras cidades. Então vem aqui para uma curtição efetivamente. Alguns romances que podem perdurar é porque eles têm outros ingredientes. E não só a fantasia, e não só a ludicidade, não só a alegria desse período, né? O amor me pegou. Estamos aqui hoje com a psicóloga especialista em casais, Wilce Almeida, falando sobre as paixões de carnaval. Hoje é terça-feira, último dia oficial da folia, e ao fundo estamos ouvindo Cachaça da Timbalada. Tempos atrás, nós mesmos recebemos aqui o cantor Deni, que falou de casamento que ele mesmo fez no meio do carnaval. Você diria, doutora, que histórias de amores de carnaval bem-sucedidos estimulam o imaginário positivamente ou podem ser negativas por criar muita expectativa? Podem criar muita expectativa. A tendência é que não perdurem, né? Porque, assim, para perdurar uma relação, ela vai passar por outras fases, né? Existe a fase da fantasia, do apaixonamento, essa paixão que é a paixão mais romântica, ela tende a durar um pouco mais, 1 ano e meio, 2, e a partir daí, sim, caem as projeções e a gente vai se relacionar com o outro como ele mesmo, né? Não só uma projeção que eu fiz sobre o outro, de conteúdos meus, de conteúdos inconscientes meus sobre o outro. E para um amor perdurar, uma relação perdurar, a gente precisa aceitar o outro como ele é, né? Com seus defeitos, suas qualidades, e a gente também se aceitar como a gente é, né? Então, para que a relação perdure, ela precisa de muito mais do que só as paixões. Essa pergunta inicial, né, do bloco me fez pensar numa coisa que se fala muito sobre comédias românticas e uma tese de que as comédias românticas, aqueles filmes, né, açucarados e tal, Julia Roberts, Meg Ryan e companhia, fazem as pessoas terem uma ideia de relacionamento de uma certa facilidade e tal, que não se verifica na realidade. Daí uma frustração, uma chateação. No relacionamento de carnaval, é possível haver tempo? É possível que ele tenha tempo suficiente até para que se idealize alguma coisa, para que se projete alguma coisa? É possível isso?
Normalmente as relações de carnaval não dá nem muito tempo para se projetar ou se idealizar, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam com mais de um folião, né? Então tem uma coisa aí muito de curtição, de alegria, de estar mesmo naquele ambiente de uma forma muito descomprometida. E se ela perdura pelos 5 ou 6 dias de carnaval, pode ser que a projeção comece a acontecer a partir daí, sim. Agora, hoje é o último dia de carnaval, pelo menos o último dia oficial, terça-feira, e aí tem muitos casais que se juntaram lá no comecinho do carnaval e que hoje é a despedida, é o tchau, principalmente se um for de fora, outro for daqui de Salvador. Como fazer para resolver esse dilema? Você chega na terça-feira, acha que está apaixonado pela pessoa, até pelo sentimento, pela emoção ali quente ainda do momento. Como fazer para dar um ponto final aí nessa relação de uma maneira que nenhum dos dois saia muito chateado disso aí? É possível? Ou o que as pessoas devem fazer? Aí vai depender do quanto cada um pode abrir mão, né? Das suas expectativas, das suas vidas, inclusive, porque estar num outro estado, namorando à distância, também tem uma implicação aí. Então, acho que a gente tem que pesar, né? As pessoas que estão numa relação, que querem que ela perdure, precisa pesar, colocar na balança quais são as expectativas que possui, o que é que precisa abrir mão para estar junto com o outro. E quando se tem a distância física, isso precisa ser muito bem pensado. Fugir é o melhor caminho? Fugir em que sentido? Tipo, não vou aparecer. Puxa, ela disse que era pra gente se encontrar. O último encontro da gente ia ser no Farol da Barra. Acho que não vou aparecer lá não, porque vai ser mais difícil, vai ser chato. Fugir é o melhor caminho. A despedida vai ser chata, vai ser dolorosa. É uma alternativa para um dos lados, né? Fugir é uma alternativa para uma frustração para o outro, né? Aí tem que pesar o que seria melhor, né? Talvez um adeus ou um até logo, até o próximo carnaval, ou até, quem sabe, um outro encontro seja uma alternativa também. Agora, essa nossa conversa aqui me levou a entender um pouco mais o que leva essas pessoas, principalmente os mais jovens, a saírem tendo pequenos relacionamentos ou com pequenas ficadas durante a festa, né? Justamente para evitar esse relacionamento mais sentimental, para que depois, no final, não tenha todo esse dilema no final. Então a gente acaba meio que entendendo por que o carnaval é uma festa onde acontecem tantas ficadas, tanto só beijo na boca, tantas relações tão rápidas, né? A gente acaba compreendendo esse fenômeno, meio por aí. Exato. É isso muito que Bauman coloca no livro dele, né? Como a gente faz isso no carnaval e está fazendo isso também no cotidiano, né? O medo de se relacionar, o medo de sofrer está fazendo com que as pessoas usem as relações como a gente usa os objetos. Então, a gente se relaciona e a gente descarta, se relaciona e descarta. A insegurança é outro sentimento também que está ali permeando as relações virtuais, por exemplo, né? A pessoa que é insegura de estabelecer uma relação com o outro, concretamente, ele estabelece uma relação virtual, porque ali é fácil apertar um botão e deletar, né? Eu não estou mais afim de me relacionar com fulano, eu vou lá e apago o contato dele da minha lista de amigos, né? Então é muito mais fácil lidar dessa forma, virtualmente, porque eu estou protegido dessa forma do meu medo de me relacionar, eu estou protegido na minha insegurança de entrar em contato com o outro da forma como ele é, né? E me colocar para o outro da forma integral que eu mesma sou. Você tomaria isso como algo necessariamente ruim? Essas ficadas após ficadas? Eu não diria que é necessariamente ruim, né? Mas é algo de se pensar se apenas isso é suficiente para que o indivíduo estabeleça um contato maior consigo próprio. Porque, na verdade, assim, a gente só estabelece uma relação com o outro quando a gente consegue estabelecer uma relação com nós mesmos. E a partir do momento que a gente estabelece uma relação mais estreita com o outro, a gente tem a possibilidade de se conhecer mais. Então, é importante o estabelecer de amizades, o estabelecer de relacionamentos amorosos para a gente conhecer a nós mesmos, né? E assim se autodesenvolver e autoprogredir, enfim, evoluir, né? Enquanto ser humano. Então essas ficadas dizem pouco a respeito do outro e dizem pouco a respeito de nós mesmos. Não quero mais chorar por causa de um amor qualquer. Minha dor tem que acabar no carnaval, se Deus quiser. Hoje nós estamos falando sobre os amores de carnaval. Você ouvindo aí ao fundo uma das músicas do Gilberto Gil, homônima, né? Amor de Carnaval também, outra música com esse nome. E estamos aqui recebendo a nossa entrevistada, psicóloga especialista em casais, Wilcy Campos Vieira. Wilcy,
Vamos supor aqui que essa paixão de carnaval ela não se deu entre desconhecidos, mas entre pessoas que se conheciam minimamente, sabem, né, têm informações suficientes a respeito do outro, sabem onde estuda, ou sabem onde trabalha, ou enfim, tem alguma informação a mais que permite um contato a posteriori. O que deve entrar em jogo para a pessoa pensar na viabilidade de fazer uma aproximação depois que o carnaval termina? É a relação que ela tem antes e após o carnaval, eu acredito, né? Porque, assim, para ser diferente após o carnaval, precisa que algo fique, né? Então, se a gente olha para essa pessoa de forma diferente, diferentemente daquele ficar descomprometido que a gente abordou no bloco anterior, então, essa é uma possibilidade de perdurar uma relação pós-carnaval. E os casais que saíram juntos para esse carnaval, o carnaval está acabando, e muitos casais saíram juntos para o carnaval e acabaram brigando por um motivo ou outro durante a festa. Como resolver um impasse como esse que surge em um momento tão complicado em que muitas coisas podem ter acontecido para atingir esse casal durante a festa? Você me prometeu que não ia sair no Gandhi ou coisa do tipo. De onde foi esse colar, né, que você recebeu, de quem foi, onde foi? E o marido também gosta de sair, vai para muquirana que só pode entrar homem, a mulher não sabe muito bem o que aconteceu. Ou seja, é um caldeirão, né, para um relacionamento. É verdade. Eu tenho até um bloco de amigos de meus irmãos, né, que fundaram um bloco dos pijamas, que só saem, é um bloco livre, que só saem homens e as meninas ficam danadas porque os homens saem e ninguém sabe se estão aprontando ou não, né? Mas, assim, é importante estabelecer a relação com o outro de confiança. Se isso não acontece dentro do carnaval, fora dele, as complicações ocorrerão, né? Então, uma relação a dois precisa ter pactos, precisa ter acordos, precisa ter comprometimento, né? E aí, cada casal vai lidar de uma forma mais positiva ou menos positiva, a depender da situação, né? Eu queria voltar para a história em que a gente tem pessoas que estão tentando fazer algo mais depois desse carnaval. Pensando no lado da pessoa que está sendo abordada e que está sendo chamada a esse convite, né? A estabelecer uma coisa mais forte depois que o carnaval termina. O que essa pessoa deve considerar do outro para fazer uma exigência? Porque eu tenho uma impressão, e falo como leigo, totalmente leigo, de que o carnaval ele permite muito essas relações efêmeras também porque você baixa um pouco, além das expectativas, as exigências. Uhum. Tudo bem se você tem um pouquinho de barriga, tudo bem se ela é assim, assado, usa óculos, ou sei lá, o que for, né? Essas configurações mudam depois que o carnaval termina, né? Para você conseguir estabelecer uma relação, suponho que outras coisas vão entrar em jogo, outros critérios vão entrar em jogo, né? Uhum. Os critérios mudam à medida que o tempo passa, né? Não só no carnaval, mas assim... Até em relações efetivas mesmo. Isso, em relações efetivas também. Porque, a princípio, alguma característica do outro me chama a atenção. E isso é, muitas vezes, uma projeção de algo que está no meu inconsciente. Jung já falava isso, que a gente tem uma contraparte inconsciente, tanto os homens quanto as mulheres, e a gente coloca nessas pessoas, deposita nessas pessoas, projeta nelas aquilo que a gente tem inconsciente em nós. Então, na verdade, quando essas projeções acabam, é que a gente consegue enxergar o outro verdadeiramente como ele é. Então, no carnaval, a barriguinha não incomodou, né? No carnaval, talvez, algum tipo de comportamento mais efusivo não tenha incomodado. Depois, isso pode vir a incomodar. E aí outras características vão surgir também daquela pessoa, porque a gente não conhece todo mundo por inteiro de uma vez, né? Muitas vezes se surpreende ao longo da relação, muitas vezes, com aquele indivíduo com o qual a gente convive. Então, é interessante a gente rever os nossos padrões, é interessante a gente rever as exigências que a gente tem sobre o outro, para que a gente também possa conhecer as nossas limitações, as nossas falhas e a gente conseguir uma relação mais companheira com o passar do tempo. Com menos projeção e mais companheirismo, mais trocas, enfim. Me parece que você fala a diferença, pelo menos como se fala muito comumente a diferença entre essas duas coisas, a diferença entre estar com a paixão e estar com o amor. Exato. O amor ele vai sendo construído no decorrer do tempo. A paixão é que diz dessa projeção. Quando a gente projeta sobre o outro os nossos conteúdos inconscientes e a gente acha o outro o máximo, é sinal de que a gente está apaixonado pelo outro, né? A gente não está vendo o outro exatamente como ele é, mas sim projetando conteúdos que estão em nós, conteúdos inconscientes em nós. Você e eu, meu sentimento vai além de qualquer carnaval.
Você ouve ao fundo Só Eu e Você, Banda Eva que estará se despedindo do seu vocalista que ficou há tantos anos com a banda. O Saulo Fernandes não é mais o vocalista da banda, agora é o Felipe Pezzoni, que já está assumindo os vocais dessa banda. Um carnaval de despedidas, inclusive para muita gente que encontrou aí uma cara metade efêmera, uma cara metade rapidinha, né? O Felipe tá dando risada com o link que eu fiz aqui, né? Chegar na Banda Eva e chegar aqui na nossa entrevista hoje com a psicóloga especialista em casais, Wilcy Campos Vieira. Wilcy, uma coisa que a gente percebe ao longo dessas relações efêmeras, que são o nosso tema hoje, né? É que elas não são exclusivas, mas nem de longe, né? Assim, as pessoas disputam por números, quantos ficaram, quantos não sei o quê. Fazer uma Eu peguei 11, estatística. velho. O pessoal faz assim, eu peguei 11, velho. Eu peguei 15, imagina. Esse tipo de coisa fica na memória. Vou considerar aqui aquele casal que se conheceu, o ouvinte que está aí pensando, pô, acho que é aquela garota ou aquele garoto, não sei quem, pode render uma coisa a mais depois do carnaval, mas será que se carrega muita coisa assim do que foi feito, do que os dois compartilharam, tipo, o casal se forma depois do carnaval, mas um lembra o que o outro fez com os outros que ficaram e tal. Como é que você pode convencer o outro de que aquilo foi só um momento de carnaval e que agora a coisa é séria? Não, eu sou uma pessoa direita, o que eu fiz no carnaval era porque era só carnaval mesmo. Como é que fica isso? As pessoas tendem a olhar para o histórico do outro para dizer quem ele é, né? Então a gente tem porque a isso. primeira impressão pode ser um tanto difícil, não? Exato, ainda mais quando a gente está ali, vivenciou e viu, né, o que o outro aprontou no carnaval, né? Será que vai aprontar em outros carnavais? Fica sempre essa interrogação. Mas assim, a construção da relação pós-carnaval é que vai dizer muito do que essa relação vai ser, né? No carnaval, tudo é muito permitido.